Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de mais um assunto sobre sistema hormonal. A aula passada a gente acabou falando do pâncreas e hoje a gente vai falar da tireoide, tá? Deixa eu só ir para minha tela aqui para acompanhar vocês. Então, eu vou dar aula hoje aqui no Docs, porque no livro de vocês trata muito rapidamente sobre o assunto e eu quero aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, por favor, prestem bastante atenção nessa aula, anotem tudo, porque essas coisas não tem no livro de vocês, tá bom? Então, primeiramente, a tireoide é uma glândula, como a gente já falou, de todas as outras glândulas que a gente tem no sistema hormonal. São glândulas endócrinas, ou seja, aquelas glândulas que secretam diretamente na corrente sanguínea, né, algum tipo de hormônio. E as glândulas, a tireoide é uma glândula também. Essa glândula, ela está localizada na região do pescoço, tá? Então, aqui eu trouxe essa imagenzinha, onde a gente tem aqui em vermelho a tireoide. Ela abraça a nossa traqueia, praticamente, tá? Então, ela é uma glândula localizada nessa região do pescoço. E como que ela funciona? A glândula da tireoide, a gente já falou lá naquela primeira aula, que ela depende do estímulo vindo lá da hipófise. Então, a nossa hipófise produz o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, é o hormônio que estimula a tireoide. Então, a hipófise produz esse hormônio que vai para a corrente sanguínea e chega até a tireoide. Chegando na tireoide, ele estimula ela a produzir ou secretar dois hormônios, o T3 e o T4. Então, ó, vamos recapitular. A hipófise, que está lá no nosso cérebro, lembra que a gente falou? Lá na região do hipotálamo, vai produzir o TSH, hormônio tireoestimulante. Esse hormônio vai para a corrente sanguínea e chega até a nossa tireoide, na região da garganta. Chegando na tireoide, ele estimula ela, a tireoide, a secretar, ou seja, a produzir o T3 e o T4, que são então dois hormônios aí específicos da tireoide, produzidos na tireoide, secretados na tireoide, tá? Então, beleza. Deixa eu só falar isso aqui antes, depois eu subo nessa imagem. O TSH, então, como eu disse, é o hormônio tireoestimulante. O T3 e o T4 são chamados de triiodotironina e tetraiodotironina, ou tiroxina. Eu quero que vocês prestem atenção nessa região aqui do nome, ó. Iodo. Tá vendo que os dois nomes possuem iodo? Triiodo e tetraiodo. Por quê? Porque o iodo é indispensável para a glândula tireoide poder sintetizar e liberar a circulação desses dois hormônios, do T3 e do T4. Sem o iodo também, o TSH não vai poder fazer muita coisa. Então, a gente precisa aqui ter o iodo. O iodo é um componente químico que vai estar aí presente na nossa alimentação, principalmente no consumo de sal. Hoje o nosso sal de cozinha, vocês podem até olhar num pacotinho de sal, que vocês podem ir no mercado ou ter em casa, tá escrito sal iodado. Por quê? Porque o iodo ele é indispensável no nosso organismo, ele só é absorvido, né? Ele só é utilizado pela nossa tireoide. Se falta iodo, a tireoide não produz T3 e T4 e, consequentemente, não teremos o metabolismo celular saudável. Por quê? Porque esses dois hormônios atuam no metabolismo celular, ou seja, eles mantêm as células ativas, as células aí sintetizando algum tipo de material, como elas têm que trabalhar para manter o nosso corpo vivo, tá? Então, o T3 e o T4 são hormônios que atuam no metabolismo celular. Então, eles que vão ajudar a sintetizar proteína, as células a sintetizarem proteínas, a aumentarem a atividade metabólica, intensificar a produção e a liberação de calor em forma de energia,
aumenta o número de mitocôndrias dentro das células. A gente já aprendeu que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular e, consequentemente, pela produção de energia. Quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais energia eu tenho produzida no meu corpo. Então, mais ativo o meu corpo fica, tá? Então, o iodo ele é indispensável para o bom funcionamento da tireoide. Então, vamos só voltar aqui para eu explicar para vocês esse funcionamento, então, da tireoide, tá? Então, nossa hipófise, é que essa imagem tá meio embaçadinha, mas é para vocês entenderem. Sigam o raciocínio comigo. A hipófise libera o T3 e o T4. Libera TSH, perdão, volta o raciocínio. Volta o raciocínio, eu me dispersei aqui. Hipófise libera TSH, hormônio tireoestimulante. Então, ela vai liberar esse hormônio que vai chegar na tireoide, que vai estimular ela a produzir ou secretar o T3 e o T4. E ela vai liberar o T3 e o T4 na nossa corrente sanguínea. Beleza? Chegando na nossa corrente sanguínea T3 e T4, ele vai chegar num nível limite. Limite não, num nível, digamos, apropriado, tá? No nível ideal. Chegando nesse nível ideal, o TSH já pode parar de ser produzido pela hipófise, porque eu já tenho T3 e T4 suficiente. Então, na hora que meu T3 e T4 chegam ao meu nível ideal, o TSH pode parar de ser produzido. Então, lá na hipófise, para de produzir TSH. Aí, o que vai acontecer com o meu T3 e T4? Ele vai começar a baixar. Quando ele chegar num nível já não tão ideal assim, ele vai estimular a minha hipófise a liberar TSH de novo. Então, fica sempre nisso. Tá tudo bem com T3 e T4, pode parar a TSH. Baixou T3 e T4, volta a TSH de novo. A gente chama isso de retroalimentação ou feedback negativo, tá? Que é o que a gente vai falar aqui. Tudo isso que eu falei tá resumido nesse esquema. Então, ó, feedback negativo ou retroalimentação negativa. O que é um feedback? É o que eu peço para vocês. Ó, me dê um feedback da aula. O que vocês acham da aula? Vocês vão me dar um retorno, certo? Quando a hipófise recebe o retorno de pode parar de produzir TSH porque aqui tá tudo bem, ela para de produzir TSH. Então, por isso chama feedback negativo. Então, vamos recapitular de novo. A hipófise libera o TSH, que vai estimular a tireoide a liberar o T3 e T4, certo? Se o meu T3 e T4 estiverem alto, ou seja, estiverem no nível ideal para cima, ele vai inibir a hipófise de produzir o TSH, não precisa mais, por enquanto. Quando esse meu T3 e T4 ele abaixa, ele estimula a hipófise a liberar TSH de novo para produzir mais T3 e T4 para voltar a esse nível normal, tá? Então, isso é o feedback negativo. A gente tem uma falta para que seja produzida ou um excesso para que seja cessada essa produção, tá bom? E nós temos as disfunções na tireoide. Quais são essas disfunções? Vocês já devem ter ouvido muito falar do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Vamos falar sobre cada um deles. O hipotireoidismo é quando a gente tem baixa T3 e T4. Geralmente, o hipotireoidismo é causador da famosa tireoide de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto, isso é quando o nosso sistema imunológico ataca a tireoide. Então, o nosso sistema imunológico acha que a nossa tireoide é nossa inimiga. Ele começa a atacar a tireoide, então a tireoide não produz o T3 e o T4, tá? E também pode acontecer por deficiência de iodo, ou seja, por falta de iodo na alimentação. Vai causar o bócio endêmico. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ano passado, nós falamos de doença endêmica, nós falamos da febre amarela que é endêmica. O que é ser endêmico? É ter uma localização, né? É ser meio que regional. O bócio endêmico, ele recebe esse nome porque ele é uma doença que vai acometer certas populações, principalmente as populações muito pobres de alimentação mesmo, de alimento.
Então, se falta iodo na alimentação dessa população, pode sim causar aí a deficiência de iodo, causando o bócio endêmico. O que é o bócio endêmico? É esse inchaço na região da tireoide, como está aparecendo aqui, tá? Com isso, com a falta de T3 e T4, as nossas células ficam mais lentas. Lembra que eu falei que o T3 e T4 eles ativam as células? Se eu não tenho T3 e T4, as minhas células ficam mais lentas. Sintomas: sonolência, cansaço, pele seca, unhas fracas, fraqueza muscular, queda de cabelo, frio e depressão. Ou seja, todos sintomas de baixo metabolismo, tá? Baixo metabolismo celular. Por quê? Porque as células não estão funcionando adequadamente, porque falta T3 e T4. E qual que é o tratamento? Reposição hormonal, repor esse T3 e T4, e também, caso seja a fonte a alimentação, repor o iodo na alimentação, tá? O hipotireoidismo também pode causar uma doença chamada cretinismo, tá? O cretinismo, ele é uma doença causada, a gente fala que é congênita, ou seja, ela vem do nascimento, tá? A criança já nasce com essa doença. Essa doença compromete o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, doenças mentais, e o crescimento físico mesmo da criança, tá? Essas crianças, elas vão nascer sem a capacidade de produzir T3 e T4. Então, as células não vão se desenvolver, elas não vão ser ativas, então por isso que não há crescimento nem cognitivo, né, nem de discernimento, neurológico, vamos falar assim, de inteligência, e crescimento mesmo físico. E esse cretinismo, ele é diagnosticado geralmente no teste do pezinho. Ele tem sim tratamento, porque aí vai ser feita essa reposição de T3 e T4 desde o nascimento, tá? A gente tem esse caso aqui, que é o caso da Maria Aldenete. Depois, se vocês quiserem procurar no YouTube, tem bastante reportagem sobre isso. Hoje, não sei se ela tá viva ainda, mas ela deve ter seus 30 e poucos anos já, só que ela parece um bebê. Por quê? Porque ela é de uma comunidade muito pobre, longe de tratamentos de saúde, demoraram para descobrir a doença que ela tinha e hoje os tratamentos já não são tão eficazes para ela, tá? Então ela tem o cretinismo porque ela não teve capacidade, o organismo dela, né, não produzia T3 e T4. Então ela não tem crescimento nem físico, nem cognitivo, tá? Esse é um caso, são casos muito raros, mas podem acontecer. Por isso que o teste do pezinho ele é tão importante, ele tem que ser feito assim que o bebê nasce, para descobrir se há algum tipo de doença e porque essas doenças podem talvez ser aí tratadas desde o início. A gente fala que a deficiência de iodo é a principal causa de danos cerebrais evitáveis do mundo, tá? Então, é por isso que o nosso sal ele é iodado, para garantir que todas as pessoas tenham o mínimo de iodo necessário na sua alimentação, tá? O iodo também é encontrado em vários outros alimentos, mas tem pessoal, geralmente as comunidades muito pobres não têm acesso a esses outros tipos de alimento, mas o sal geralmente tem. Então, o nosso sal já traz a quantidade ideal aí, vamos dizer, de iodo na nossa alimentação, tá? E o hipertireoidismo, perdão, que é o número 2, o hipertireoidismo é quando a gente tem um alto T3, T4, ó, hipertireoidismo. E geralmente o hipertireoidismo causa os nódulos na tireoide, que é os cânceres de tireoide, né, que pode chegar a ser câncer de tireoide. Sintomas principais: aumento de apetite, perda de peso, insônia, irritabilidade, calor, taquicardia. Por que são esses sintomas aqui? Porque ele é totalmente o contrário do hipotireoidismo, né? As células estão trabalhando demais, as células têm um metabolismo muito, muito alto. Então, você tem todos esses sintomas aqui de agitação, tá? Porque o seu metabolismo está trabalhando muito, 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 porque a gente tem um alto nível de T3 e T4. Beleza, amores? A nossa aula, então, acaba aqui. Espero que tenha ficado claro. Estudem, leiam também o livro, tá? É curtinho, mas está falando basicamente sobre tudo isso que eu falei. Façam os resumos no caderno, mantenham a matéria em ordem, para depois ninguém ter problema, tá bom? Um beijo e até a próxima.